direitos humanos o que a pessoa tem direito e pratica, né? E todos os cidadãos deveriam ter para poder viver bem na sociedade. Direitos fundamentais das pessoas, né? São os direitos básicos que todo ser humano deveria ou deve ter. dar o direito delas à vida, à educação, né, atender essas necessidades básicas. Direitos humanos são direitos que você tem simplesmente por ser humano. São aquilo que toda pessoa espera e merece. Viver livre, falar o que pensa e ser tratada com dignidade. Existem muitos tipos de direitos. Alguns se aplicam apenas a certos grupos, mas os direitos humanos são diferentes. Eles pertencem a todos. Crianças, idosos, jogadores de futebol, professores, trabalhadores, africanos, europeus, asiáticos, latino-americanos, cristãos, muçulmanos, judeus, ateus, sua mãe, seu pai, seu vizinho e você. Mas uma pergunta ainda permanece. Direito a... Direito à vida, direito ao estudo, Liberdade de expressão, direito de viver, trabalho digno, água, saneamento básico. água, comida, moradia. Direito à comida, direito ao trabalho. Direito à vida e o direito à educação, saneamento básico, questão de moradia. Hoje falamos sobre os direitos humanos como algo óbvio. Mas durante a maior parte da história, eles simplesmente não existiam. Por volta de 1750 a.C., a ideia de direitos era muito diferente da que conhecemos hoje. Na maioria das sociedades antigas, direitos não pertenciam a todos. Eles eram privilégios, reservados apenas para alguns grupos. Reis governavam com poder absoluto e a vida das pessoas muitas vezes dependiam da vontade de quem estava no topo. Foi nesse cenário que surgiram as primeiras tentativas de organizar a sociedade através de leis. No poderoso Império Persa, um governante chamado Ciro, o Grande, tomou uma decisão incomum para a época. Após conquistar a cidade da Babilônia, ele proclamou um decreto registrado no chamado Cilindro de Ciro. Nesse documento, povos conquistados puderam manter suas religiões, suas tradições e até retornar às suas terras de origem. Para muitos historiadores, esse foi um dos primeiros sinais de tolerância e respeito entre diferentes povos. A ideia de Ciro se espalhou rapidamente para a Grécia, Índia e finalmente para Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse dito a elas. Eles chamaram de leis naturais, mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e agora estavam salvos daquele no poder. As ideias logo inspiraram grandes transformações: vida, igualdade e busca pela liberdade. São 3 palavras importantes para a independência dos Estados Unidos em 1776. Foram criados 30 artigos abrangentes, afirmando que todas as pessoas nascem iguais e possuem direitos naturais. Em 1789, a Revolução Francesa declarou liberdade, igualdade e fraternidade. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Esses princípios foram registrados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pela primeira vez, os direitos não eram vistos como concessões reais, mas como naturais, inalienáveis e sagrados. Após as 2 guerras mundiais e milhares de mortes, o mundo implorava por mudanças. Durante o século XX, foi consolidado os direitos humanos como um pacto global, como um compromisso internacional para garantir dignidade e liberdade para a sociedade, independente do país em que vivem. O conceito francês de direitos naturais se tornou direitos humanos, e assim todos viveram felizes para sempre, se não fosse por um problema. Se as pessoas têm direito à alimentação e abrigo,
Por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias, uma a cada 5 segundos? Se a pessoa tem liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionados? Por dizerem o que pensam. Se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? Se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda estão escravizadas hoje? É mais que o dobro que em 1800. O fato é que, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha força de lei, era opcional. Apesar de existir muitos documentos, convenções, tratados e leis, os direitos são muito mais do que palavras escritas em um papel. Então a questão é, quem que vai tornar essas palavras uma realidade? Quando Martin Luther King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que já eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim, ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou por justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos atrás. Mas ainda assim, ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, crianças, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que se recusam a ficar calados. Eles compreendem que os direitos humanos não são apenas uma lição de história, nem palavras em uma página, não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas. São as escolhas que fazemos diariamente como seres humanos. São responsabilidades que todos compartilhamos. Respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros e proteger aqueles que precisam. Do universal human rights begin in small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.